No capítulo 4 da primeira carta a Timóteo, o apóstolo escreve sobre a apostasia nos últimos tempos, onde ele diz: ora, o Espírito afirma que nos últimos dias, ou expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Ele está dizendo nesses versos sobre os últimos tempos, expressamente, que alguns, ou poderia, quem sabe até, parafrasear esse texto, não alguns, mas muitos, se apostatariam da fé e ensinariam ensinos que seriam nada mais nada menos que doutrinas de demônios. Seguindo ainda no próprio capítulo, versículo 8, ele fala sobre a exortação, a fidelidade, a diligência no ministério, onde ele compara o exercício físico com a piedade, onde ele diz: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, não que não seja importante, mas está dizendo no aspecto de fé, de santificação, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é daqui há de ser. Então, ele está falando daquilo que temos no momento, mas também o mais importante, daquilo que há de ser, ou da vida eterna que Cristo nos promete na sua vinda e no seu reino. Ele aconselha ainda no mesmo capítulo 4, versículo 15, dizendo: medita estas coisas e nelas se diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes ou aqueles que te ouvem. Então, ainda seguindo na ideia da atividade física, que quem sabe você vai se beneficiar com isso, fortalecer, isso é muito importante, né? Deus nos criou para o movimento. Mas ele está falando também da questão da piedade, meditar, ocupar, ser diligente para que o aproveitamento seja manifesto não somente a mim, que estou fazendo, praticando, mas aqueles que me ouvem, salvar também aqueles que estão me ouvindo. Ele fala também, agora no capítulo 6, a partir do versículo 6, de fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, ou seja, quando nascemos, nada trazemos, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Não trouxemos e não levamos. Tendo contudo sustento, né, e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ele ainda faz uma observação: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, e cilada, em muitas concupiscências insensatas, perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, observação com a preocupação simplesmente com o ganho material, mas não com a santificação, com a vida espiritual. E ele traz um conselho, ainda fechando sua carta a Timóteo, acerca dos ricos, né? Ele diz: exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. E ele fecha dizendo ainda que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros sólidos, fundamento
para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira piedade. Então, que mensagem, né? Falando sobre a apostasia dos últimos dias, a atividade física, a atividade da piedade, o cuidado para não se preocupar simplesmente com os bens deste mundo, e conselho àqueles que têm riqueza neste mundo, que não confiem na estabilidade das riquezas, mas em Deus, que nos proporciona todo o bem, todas as boas dádivas, todo o dom perfeito, tanto no aspecto material quanto também no espiritual. Que eles pratiquem o bem, que se enriqueçam em boas obras, sejam generosos e acumular para si mesmo um bom tesouro para a vida eterna.